Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Fatos da História. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história, mas como tudo aconteceu? Para darmos início, voltaremos ao período pós-Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha enfrentou sérios desafios políticos, econômicos e sociais que tiveram impacto profundo no país. A combinação de dívidas de guerra, reparações e hiperinflação resultou em altos níveis de desemprego e pobreza na Alemanha. Milhões de alemães perderam seus empregos e enfrentaram dificuldades econômicas, alimentando o descontentamento e a instabilidade política. O colapso do Império Alemão e a abdicação do Kaiser resultaram na formação da República de Weimar, mas a República enfrentou a oposição de vários grupos, incluindo extremistas de direita e esquerda, levando a tentativas de golpe de Estado. A polarização política e a insatisfação econômica proporcionaram terreno fértil para grupos extremistas, como os comunistas e os nazis, que prometiam soluções radicais para os problemas do país. A derrota na Primeira Guerra Mundial e as condições impostas pelo Tratado de Versalhes afetaram a autoestima nacional da Alemanha. Muitos alemães sentiram-se humilhados e injustiçados, alimentando sentimentos de ressentimento e nacionalismo extremo. Mas o que foi o Tratado de Versalhes? Foi um acordo de paz assinado em 28 de junho de 1909, após o término da Primeira Guerra Mundial, entre os países vitoriosos, conhecido como as Potências Aliadas e a Alemanha. O tratado tinha o objetivo de estabelecer os termos pelos quais a guerra seria encerrada e definir as condições sobre quais a Alemanha teria de operar após sua derrota. No entanto, o Tratado de Versalhes teve implicações duradouras na política, economia e sociedade da Alemanha. Ele gerou uma atmosfera de revolta e descontentamento, que criou as condições para o surgimento do nacionalismo extremo e do nazismo. Além da Alemanha ser obrigada a ceder territórios para as nações vizinhas, isso incluiu a devolução da Alsácia e de Lorena à França, a entrega da região do Sul ao controle da Liga das Nações e a perda de territórios para a Polônia, resultando na criação do Corredor Polonês, que concedeu à Polônia acesso ao Mar Báltico. Teve que desmilitarizar determinadas áreas próximas às fronteiras, reduzir suas forças armadas e limitar sua exército a um tamanho mínimo. Ainda foi responsabilizada por uma parte significativa dos custos da guerra. O tratado estipulou que ela deveria pagar reparações substanciais às nações vitoriosas, para compensar os danos causados durante o conflito. Essas reparações tiveram um impacto econômico devastador na Alemanha. Com o artigo 231 do Tratado de Versalhes, conhecido como a Cláusula da Culpa de Guerra, estabelecia que a Alemanha era a única responsável pela eclosão da guerra. As reparações exigidas da Alemanha, combinadas com o colapso econômico e a hiperinflação do período subsequente, muitos alemães sentiram que o tratado humilhou a nação, contribuindo para o ressentimento e a busca por revanche. Essa humilhação e os termos do tratado explorados por movimentos extremistas, como o movimento nazista, também conhecido como nacionalsocialismo, foi uma ideologia radical política liderada por Adolf na Alemanha nas décadas de 1920 e 1930 para angariar apoio popular. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como o Partido Nazista, foi um partido político alemão fundado em Munique em 1920 por um pequeno grupo de nacionalistas liderados por Anton Drexler, com os objetivos iniciais que incluíam promover o nacionalismo alemão, combater o comunismo e propagar ideias antissemitas. Logo após se juntar ao partido, Adolf emergiu como a figura principal do partido, devido às suas habilidades de oratória e capacidade de atrair seguidores. Ele redefiniu a plataforma política do partido, dando um foco mais amplo e extremista e transformou o Partido Nacional Socialista em uma força política significativa. O partido investiu pesadamente em propaganda para difundir sua mensagem. Ele usaram jornais, comícios, desfiles, entre outros meios para propagar sua ideologia. Além disso, o partido construiu uma organização hierárquica rígida, com diferentes seções dedicadas a várias áreas da sociedade. Crescendo em popularidade durante os anos de instabilidade política da República de Weimar, especialmente após a crise econômica, eles atraíram o apoio de várias partes da sociedade alemã, incluindo os veteranos da guerra, desempregados, camadas médias empobrecidas e setores nacionalistas. O partido participou das eleições durante os anos de 1920 e 1930. Eles gradualmente aumentaram o número de assentos no Reichstag, o parlamento alemão. Durante esse período, o Partido Nacional Socialista desempenhou um papel central na transformação da Alemanha em um Estado autoritário e, eventualmente, na condução da Segunda Guerra Mundial.
e Adolf chegou ao poder na Alemanha por meio de uma combinação de estratégias políticas, manipulação, habilidades de retórica e aproveitamento das circunstâncias favoráveis, como a crise econômica durante a década de 1920, quando muitos alemães estavam descontentes com o governo e procuravam soluções para seus problemas financeiros. As promessas de Adolf de restaurar a prosperidade e a dignidade alemã ressalvam para as massas insatisfeitas. Nas eleições de 1932, o Partido Nacional Socialista se tornou uma parte do Reichstag, embora não tenha alcançado a maioria. Combinando sua crescente influência política com negociações nos bastidores, Adolf finalmente conseguiu persuadir o presidente alemão Paul von Hindenburg a nomear o chanceler da Alemanha, em 30 de janeiro de 1933. Uma vez nomeado chanceler, Adolf usou sua posição para consolidar seu poder. Ele rapidamente tomou medidas para restringir a liberdade de imprensa, suprimir opositores políticos e reforçar sua autoridade sobre o governo. Pouco depois de se tornar chanceler, ocorreu o incêndio do Reichstag. Adolf usou esse incidente como pretexto para convencer o Reichstag a aprovar a lei de habilitação, que lhe deu poderes quase ilimitados e efetivamente suspendeu a democracia na Alemanha. Com a lei de habilitação, Adolf consolidou seu poder e estabeleceu um regime totalitário. Ele eliminou a oposição, suprimiu liberdades civis e concentrou todo o poder em suas mãos, pavimentando o caminho para sua liderança autoritária. O poder dos nazis continuou a crescer. Com a morte iminente de Hindenburg devido à sua idade avançada e saúde frágil, os nazis se aproveitaram ainda mais da situação para consolidar seu domínio. Em 2 de agosto de 1934, Hindenburg faleceu aos 86 anos. No dia seguinte, Adolf consolidou os cargos de chanceler e presidente, unindo as posições em nova função chamada Führer und Reichskanzler, líder e chanceler do Reich. Isso efetivamente combinou o cargo de chefe de Estado com o de chefe do governo, concentrando todo o poder em suas mãos. Após assumir o poder, o regime rapidamente reativou e expandiu a indústria militar alemã. Isso envolveu a produção em grande escala de armamentos, equipamentos militares e munições. A expansão da indústria militar tinha um duplo propósito: fortalecer a posição da Alemanha em termos militares e também criar empregos para combater o desemprego, uma vez que a economia alemã estava passando por dificuldades após a Primeira Guerra Mundial e a crise econômica global. O governo também lançou uma série de programas de obras públicas e investimentos em infraestrutura. Estradas, pontes, prédios públicos e sistemas de transporte foram construídos ou melhorados, não apenas como uma forma de estimular a economia e criar empregos, mas também para projetar a imagem de progresso e grandeza da nação. Um exemplo notável desse esforço é a construção do Autobahn, a extensa rede de estradas alemãs. O governo também implementou programas de bem-estar social para melhorar a qualidade de vida da população. Isso incluía subsídios para a família, benefícios de maternidade, programas de habitação e outros serviços sociais. Essas medidas, embora destinadas a melhorar a vida das pessoas, também têm o objetivo de criar uma sensação de apoio e gratidão ao regime. É importante observar que, embora essas políticas tenham ajudado a impulsar a economia alemã e reduzir o desemprego, elas também foram parte essencial para o plano de reativação da máquina militar e a preparação para a expansão territorial agressiva. O governo tinha uma visão que a conquista de territórios e recursos por meio da força militar era vital para a sobrevivência e sucesso da Alemanha. A expansão das fronteiras alemãs foi um dos objetivos principais do regime nazista, liderado por Adolf. Esse processo foi parte de uma estratégia mais ampla de expansão territorial agressiva conhecida como Lebensraum, ou Espaço Vital, que buscava adquirir territórios para acomodar a população alemã, recursos naturais e garantir o domínio político e econômico na Europa. Em março de 1938, a Alemanha anexou a Áustria, uma ação conhecida como Anschluss. A incorporação da Áustria à Alemanha foi feita sob a justificativa de unir os alemães étnicos sob um único Estado. A anexação foi realizada sem resistência significativa, desafiando as cláusulas do Tratado de Versalhes que proibiam a unificação da Áustria e da Alemanha. A ocupação dos Sudetos na Tchecoslováquia. A região era habitada por uma significativa população de origem alemã. A questão dos Sudetos foi usada por Adolf como pretexto para pressionar pela anexação dessa região à Alemanha. Em setembro de 1938, durante a Conferência de Munique, as potências ocidentais permitiriam que a Alemanha ocupasse os Sudetos, em troca da promessa que essa seria a última anexação territorial de Adolf. No entanto, isso não se concretizou. Pouco meses após a anexação dos Sudetos, em março de 1939, Adolf desrespeitou o Acordo de Munique e ordenou a ocupação da Tchecoslováquia restante.
A região da Boêmia e da Morávia se tornou um protetorado alemão, enquanto a Eslováquia se tornou um estado fantoche sob influência alemã. Após a conquista da Áustria e da Tchecoslováquia, Adolf tem uma série de opiniões e sentimentos sobre a França e a Inglaterra, as duas principais potências europeias na época. Seus sentimentos variavam entre confiança, desdém e ceticismo, uma vez que ele estava ciente de que seu objetivo final era a expansão territorial e o estabelecimento do domínio alemão na Europa. Adolf desdenhava da França e da Inglaterra, considerando-as fracas e indecisas. Ele acreditava que esses países não teriam a vontade e a capacidade de resistir aos planos expansionistas da Alemanha, acreditando que, uma vez que a Alemanha demonstrasse determinação, a França e a Inglaterra não interviriam de maneira eficaz. E também considerou que as potências ocidentais estavam hesitantes em confrontá-lo, devido ao trauma e à devastação causadas pela Primeira Guerra Mundial. Eles acreditavam que a memória das perdas e dos horrores da guerra os impediria de adotar uma postura agressiva e confrontar a Alemanha. Adolf esperava que a França e a Inglaterra reconhecessem suas ações e inspirações expansionistas como legítimas. Esperava que as potências ocidentais, em vez de se opor agressivamente, concordassem em conceder mais territórios e influência política na Europa. Em preparação para a invasão à Polônia, a Alemanha tomou uma série de medidas, como o Pacto Molotov-Ribbentrop, assinado em agosto de 1939, foi um pacto de não agressão com a União Soviética, dividindo áreas de influência na Europa Oriental. Isso garantiu que a Alemanha não enfrentaria uma guerra em duas frentes quando invadisse a Polônia. Também utilizou terça propaganda para justificar a necessidade de uma guerra contra a Polônia. Alegou supostas agressões polonesas e ameaças à população alemã na região fronteiriça. A Alemanha desenvolveu planos militares detalhados para a invasão da Polônia, como a estratégia de Blitzkrieg, envolvendo a coordenação de forças terrestres, aéreas e blindadas para obter uma vitória rápida e esmagadora. A invasão propriamente dita ocorreu em 1º de setembro de 1939, quando as forças alemãs lançaram ataques coordenados em várias frentes, rapidamente superando as defesas polonesas. A França e a Inglaterra haviam dado garantias de apoio à Polônia em caso de agressão, como parte da política de contenção e apaziguamento que haviam adotado anteriormente em relação às ações expansionistas da Alemanha. No entanto, quando a Alemanha invadiu a Polônia, ficou claro que o regime nazista não estava disposto a parar sua expansão territorial. Diante disso, a França e a Inglaterra decidiram cumprir suas promessas e declararam guerra à Alemanha em 3 de setembro de 1939. Essa resposta marcou o início oficial da Segunda Guerra Mundial na Europa Ocidental.